As pessoas são desiguais na sua capacidade de aprender porque não existe uma única forma de se aprender. Da mesma maneira como as pessoas são desiguais na sua forma de adoecer, posto que existem diferentes patologias e, portanto, diferentes maneiras de se ficar doente, há também maneiras diferentes de se aprender. E é muito importante que o professor seja um conhecedor destas formas de aprendizagem, até para que ele desempenhe, perante o não saber do aluno, um papel similar àquele papel de um médico perante as deficiências orgânicas de um paciente qualquer. Poderíamos, assim, em linhas gerais, dizer que a aprendizagem é inerente ao próprio desenvolvimento biológico do ser humano. O ser humano nasce capacitado para aprender, mas a influência do meio ambiente, e por meio ambiente se entende não apenas os fatores de natureza física, mas até os fatores de ordem social, são extremamente significativos. Então, na evolução do ser humano e no seu processo de aprendizagem, há que se levar em conta a sua maturação, e à medida que ele vai crescendo, ele vai ganhando espaços diferentes nessa aprendizagem, e há uma poderosa influência do meio e do ambiente que o cerca, inicialmente com os pais e mais tarde com a própria escola. Se levarmos esse aspecto para uma análise mais profunda, podemos até perceber que crianças que foram abandonadas deste ambiente, na Índia, na França, no século XVIII, e foram encontradas vivendo entre animais, perderam a sua condição de aprendizagem, ainda que os seus equipamentos neuronais, os seus equipamentos cerebrais fossem perfeitos, mas privados daquele ambiente fértil, de troca com outras pessoas, de conveniência junto a professores, evoluíram quase que de uma forma animalesca. Dentro de um conceito mais escolar, que é o que mais interessa ao professor, há que pelo menos se fazer uma importante distinção entre a aprendizagem mecânica, que excita uma memória de curta duração e, portanto, permanece com o ser humano por um período de tempo menor, e a aprendizagem significativa, esta já mais duradoura. E um professor tem que ser realmente um especialista, tanto na promoção da aprendizagem mecânica, como da aprendizagem significativa. A primeira, para temas, para conceitos, para ideias de uma duração menor. E o segundo, para aqueles temas que são mais cruciais dentro dos seus conteúdos e que, portanto, levam para um período muito mais significativo. Então, a aprendizagem mecânica, ela é muito importante para saberes que o aluno precisa conhecer para alguns eventos, para algumas circunstâncias. Eu até diria que, de maneira geral, em cursinho, quando o aluno se prepara para um vestibular, mas os saberes que ele usará na sua vida acadêmica não são aqueles impostos pelo desafio do ingresso, então não há nenhum problema em se trabalhar a aprendizagem mecânica, porque não se pretende que realmente o aluno leve aquilo por um tempo muito maior. Esta aprendizagem mecânica, ela ocorreria se eu pedisse a uma pessoa que memorizasse 10 palavras, às quais ela não conseguiria atribuir significação. Então, se digo a alguém, guarde as palavras, por exemplo, adscrida, crisvule, murrefre, palavras que não encontram significação por parte do cérebro, esta pessoa não teria outra alternativa senão repeti-las muitas vezes e conseguir arquivá-las numa memória que se esvairia depois de algum tempo. Agora, se eu passar palavras que possuem significação, como por exemplo piscina, samambaia, telhado, tronco, árvore, eu já estou fazendo uma aprendizagem mais significativa. A pessoa está atribuindo um significado. Mas se a ordem dessas palavras não se concatenar num sentido lógico, é uma aprendizagem significativa estática.
porque a pessoa não consegue encadeá-las numa única significação. Mas se eu disser 10 palavras, como por exemplo, a aluna jogou vidro de tinta vermelha sobre a saia branca da sua professora. O cérebro humano assume estas palavras não como 10 fonemas isolados, mas como uma história, como um enredo, como uma significação. E neste momento eu estou trabalhando a aprendizagem significativa. Então, se o professor dá uma aula de história, dá uma aula de geografia, dá uma aula de matemática, dá uma aula de ciências, não importa, e aquilo que ele transmite é pleno de significação para ele, mas não é de significação para o aluno, às vezes por um uso inadequado do vocabulário, às vezes porque as referências que o aluno tem da sua vida, do seu entorno, das suas emoções são outros, esta significação fica muito complicada. O professor está desenvolvendo uma aprendizagem mecânica. Agora, quando este professor amarra os saberes que ele leva, as emoções que o aluno tem, as histórias que o aluno vive, as circunstâncias do seu viver numa partida de futebol, numa partida de vôlei, numa disputa de lanche na cantina, este professor está desenvolvendo uma aprendizagem significativa. Porque este aluno vai dando àqueles significados um sentido de logicidade que o leva a reter melhor. O cérebro humano, guardando-se as devidas proporções, ele lembra um pouco uma rede de vôlei esticada. E os saberes que o professor transmite poderia ser associado a uma caixa de clips. Se eu atiro clips sobre a rede, eu não conseguirei prendê-los. Mas se eu transformar esses clips, dando-lhe um aspecto de anzol, deixando-o cheio de pontas, e atirá-los, é muito provável que haverá uma conexão entre a rede e o clips. Da mesma forma, o conhecimento que o professor transmite, se ele não transforma em ganchos com os saberes que o aluno tem, provavelmente esse conhecimento acaba sendo memorizado e se caracteriza uma aprendizagem mecânica, o que, de uma certa forma, lamentavelmente, é o que ocorre na maior parte das vezes, em grande parte das aulas. O professor leva os seus saberes, seja qual for a disciplina curricular que ele venha trabalhar, como um produto seu, pessoal, que ele pretende transferir ao aluno, da mesma forma como depositaríamos num copo um pouco d'água que se tem. Mas para que esses saberes possam realmente ser apreendidos, eu tenho que fazer estas conexões e tenho que resgatar nos saberes do meu aluno aqueles elementos aos quais eu engancharei, eu prenderei, tal como o exemplo do clips, aos saberes do meu conteúdo. Nesse sentido, eu estou desenvolvendo uma aprendizagem significativa, dinâmica, que, diga-se de passagem, ela varia muito de nível para nível, de escola para escola. Não é? O conjunto de significados de uma criança da classe média alta é muito diferente do conjunto de significados de uma criança de um outro nível econômico. Conjunto de significados de um aluno que mora, por exemplo, numa palafita à margem do Rio Amazonas. Não significa mesmo que o conjunto de significados de um aluno que transita por uma Avenida Paulista, ou por uma Avenida Nacional de Copacabana, ou qualquer outra. Então, daí a importância do professor em proceder o resgate destes saberes, destes contextos, para unir e prender aqueles que levará. Nessa situação, ele faz uma aprendizagem verdadeiramente significativa. E o aluno acaba se submetendo às provas, sabendo realmente buscar, naquilo que conhece, aqueles conhecimentos que o professor lhe passou. Um exemplo que qualquer professor pode exercitar para experimentar esse sentido desta aprendizagem é criar uma história qualquer, que ele mesmo redige, sobre um acontecimento banal, por exemplo, a ida de um pai com o seu filho ao supermercado, onde, transitando pelas gôndolas, se compra alguns produtos, e contar esta história para a classe. E para uma outra classe de igual nível, contar exatamente essa mesma história, mas anexando a ela um componente de natureza emocional. Por exemplo, na ida ao supermercado, presenciaram
atropelamento de um cachorro, e a criança proprietária deste animal, talvez por não compreender a morte, se agarrava a ele em desespero. Se este professor, 6 meses depois, resgatar com as 2 classes histórias que ele contou, ele verá que aquela primeira terá sido praticamente esquecida. Porque foi uma história fria, banal, ela não interagiu com o sentimento de emoção dos alunos. Quando ele contou essa segunda história, carregando um sentimento emocional, os alunos acabaram associando as suas próprias emoções aos próprios momentos de frustração que tiveram. E ele resgatará o conteúdo com muito mais intensidade. E não apenas aquele conteúdo da emoção, mas todo o conteúdo que envolvia a história. Então, por isso que as aulas de História do Brasil, de Geografia, de Matemática, precisam estar ancoradas naqueles valores, naquelas emoções, naquele vocabulário, naqueles saberes do aluno e, assim, construir a ponte para esta aprendizagem significativa dinâmica. A aprendizagem significativa ou mecânica, ela, de uma certa forma, já era muito conhecida por professores de antigamente. Mas era um conhecimento um pouco empírico e um conhecimento construído da experiência com a própria realidade. O professor intuía a forma de aula que os seus alunos aprendiam ou não aprendiam. E face à coleta destas informações, ele construía uma pedagogia interativa. Mas os conhecimentos científicos sobre como o cérebro opera o conhecimento e como constrói significação é muito mais atual, porque necessitou que realmente a ação dos neurônios pudesse ser observada através de equipamentos altamente sofisticados. Por isso que as ideias de aprendizagem significativa estão muito ligadas à figura de educadores como Ausubel e outros que são relativamente recentes. Não porque a própria aprendizagem significativa fosse recente, mas porque conhecimentos mais atualizados de cognição puderam dar um caráter científico, o que até então era extremamente empírico. Daí porque nomes como esse se tornaram extremamente importantes dentro dessa caracterização, chegando a mesmo poder se explicar como a memória funciona, de que maneira o cérebro pode construir significados e até intuir a ideia de que na maneira como eu preencho uma lousa ou na maneira como eu penso que o meu aluno deve fazer o caderno, eu tenho uma intervenção que pode ser auxiliar do seu próprio processo de aprendizagem. Por isso que todos esses conceitos estão se revitalizando, ainda que professores de antigamente pudessem ser geniais, mas seriam geniais dentro de um caráter intuitivo. Fazendo uma metáfora, é como dizer que não faz muito tempo, coisa de 7, 8 anos, que se descobriu um princípio ativo na planta boldo, que de uma certa forma ajuda o processo digestivo. E as pessoas protestam, mas a minha avó sabia que o boldo fazia bem para problemas digestivos. Mas sabia pela intuição, sabia pela experiência e erro. E hoje se sabe por um conhecimento um pouco mais científico. Se eu colocar diante de mim 3 professores, 3 alunos, ou 3 pessoas comuns, é irrelevante a função, a profissão, a faixa etária, e disser a elas para que reflitam sobre algumas palavras que vou dizer, e que depois de algum tempo eu gostaria que elas verbalizassem a reflexão que eventualmente fizeram. E digo a primeira a palavra anódino, ou digo a primeira a palavra insípido, digo a segunda a palavra praia,
e digo a terceira, a palavra paixão, certamente que ao dizer estas palavras, eu sugeri que ele buscasse elementos na sua memória para construir a verbalização que se pedirá depois. Agora, ao primeiro, estas palavras não tinham significação em sua vida interior. E ele provavelmente, se conhecer a palavra anódino, dirá o seu significado, dirá 3 ou 4 palavras sobre insípido e o seu discurso termina. O segundo fala 40 minutos sobre praia, 50 minutos sobre praia e, se duvidar, pode passar um dia inteiro falando. E o terceiro, mais tempo ainda, falará sobre paixão. Por quê? Porque a nossa memória, ela não guarda textos, ela guarda orações nucleares, o que Chomsky chamava de orações nucleares. Lá dentro, do fundo daquela memória, existe a palavra praia. Agora, quando esta palavra é evocada, a ela se engancham todas as referências que a praia poderia trazer e se constrói todo o processo da estrutura semântica. Se isto ocorre num exemplo banal como este que estamos citando, e qualquer pessoa pode se autoestimular dentro desse processo. Imagine se o professor resgatar naquele conteúdo que ele vai trabalhar aquelas palavras-chave e fazer com que estas palavras-chave venham a representar verdadeiras orações nucleares em torno dos quais o aluno construa os seus saberes. Este professor estará levando para a sala de aula aquilo que de mais novo existe nos estudos de Chomsky, no estudo de Gowen, no estudo de Novak, sobre aprendizagem. A lousa do professor não pode ser uma exposição de palavras caoticamente escritas. Ela deve ser resguardada para aquelas palavras estruturais, porque a partir daí, este aluno as transporá para o seu caderno e verá no seu caderno realmente toda aquela excitação de sua lembrança que a aula lhe provocou. Eu diria que um excelente caderno, que uma admirável lousa, seria aquela mais ou menos similar a um mapa de rodovias. O que a gente observa quando vê um mapa de rodovias? Pontos de referência, palavras-chave, que se percorremos aquela rodovia, vamos construindo estruturas semânticas a partir daquelas referências, como se constrói com a palavra praia, como se constrói com a própria palavra amor, com a própria palavra saudade. Outros, ao invés dessa estrutura rodoviária, pensa que talvez o organograma que melhor definisse o cérebro no sistema de aprender é a ideia de uma árvore, não é? Então, se eu pensar um contexto a ensinar, digamos, renascimento, e partir da ideia que a palavra renascimento é o tronco, mas que essa árvore não se sustenta sem raízes, e que, portanto, as causas do renascimento estariam simbolizadas por aquelas raízes que o geraram, mas que este fenômeno gerou galhos, gerou frutos, e que estes galhos estariam nas suas diferentes manifestações, a minha lousa, ao trabalhar esse tema, ganha um outro desenho. O meu aluno será induzido a construir com as suas referências pessoais a página do seu caderno. Provavelmente fará também uma árvore, mas não necessariamente igual a minha. Colocará outros elementos, até porque as suas referências pessoais são outras. É indiscutível que este renascimento, 2, 3, 6, 8 meses depois, voltará de uma maneira muito mais intensa, se o professor deu uma aula de uma maneira inteiramente textual. Agora, é óbvio que quando aqui se fala em renascimento, eu poderia estar falando no máximo divisor comum, eu poderia estar falando na região sudeste, eu poderia estar falando no funcionamento do sistema digestivo. Então não é aquela preocupação com este ou com aquele conteúdo, mas da forma como pensamos, como uma palavra nos excita a memória e nos acorda lembranças, e fazer com que esse resgate viesse a ser um trabalho do professor com o seu aluno e até consigo mesmo, no processo de aprender. Se este professor leu um capítulo de um livro e
pôde sair desta leitura com algumas palavras que constituem verdadeiras orações nucleares, verdadeiros troncos de árvores aos quais ele anexará os elementos e as referências das estruturas que criará depois, ele guardará melhor este capítulo. Se é assim com o processo da aprendizagem dele, professor, será também assim com o processo de transmissor de conhecimentos que ele apresentará aos seus alunos. O que o professor não pode, literalmente, é levar os seus conteúdos sem proceder a um prévio resgate dos conteúdos que esse aluno possui e dos conteúdos que ele possui em termos da sua vida, dos seus sentimentos, das suas emoções. Aquele aluno que chega em casa e diz à mãe ou ao pai: a minha prova foi muito fácil, porque a primeira pergunta eu me lembrei de um lance do futebol que eu associei aos desafios da pergunta do professor. A segunda pergunta se tornou muito fácil porque o professor, quando a explicou, associou a uma disputa de lanche na cantina. Na verdade, está aprendendo com o professor que entende de aprendizagem como se deseja que todo médico entenda de saúde. Daí porque os resultados acabam aparecendo de uma maneira muito valiosas e muito importante. O que existe de importante é compreender como a aprendizagem funciona para poder exercitá-la dentro de um sentido muito claro. Por exemplo, como pensamos? Pensamos, muitas vezes, estimulado por habilidades operatórias diferenciadas. Se eu peço uma pessoa que pense o comparar, sugiro a ela que analise, proponho a ela que sintetize, digo a ela que classifique. Eu estou usando verbos de ação que estão exigindo áreas diferentes da sua forma de pensar. E, portanto, no trabalho com essas habilidades operatórias, eu estou construindo significações muito mais amplas. Se eu digo um poema aos meus alunos e peço a eles que memorize e repita, porque um dia eu quero transcrito da forma como disse, eu estou apenas exercitando uma ação cerebral. Mas se ao dizer esse mesmo poema, eu pedir a um aluno que analise-o, que outro o sintetize, que um terceiro o classifique, que um quarto estabeleça contextualizações a partir do mesmo, eu estou solicitando operações cerebrais diferenciadas que vão levar à aprendizagem cada vez mais amplas, cada vez mais significativas. Isso. Não, solta, tem um embaixo. Puxa esse daí pra cima. Continua. Isso. Aí agora você vai soltando ele aos pouquinhos pra ficar maiorzinho. Pega aí, ó. Abaixo da folha do sulfite. Mas essas habilidades operatórias, elas são muito marcantes em exemplos do nosso cotidiano. Imagine, por exemplo, uma cozinheira que tenha muitos conteúdos sobre culinária, que saiba tudo de todas as principais culinárias mundiais, que diga receitas de cor e perfeitas, mas que seja desprovida de habilidades operatórias no exercício da sua função de cozinhar. Ela será uma tragédia. Ela perderá o ponto, a comida virá intragavelmente salgada ou insossa, porque o conteúdo precisa da ferramenta da habilidade para se exercitar. E às vezes, aquela cozinheira, de conteúdos muito mais humildes, muito mais precários, ela não vai além do arroz, feijão, batata frita, bife e um peixe, mas com uma enorme habilidade, acaba sendo, na avaliação de quem vai usufruir daquele prato, uma cozinheira melhor do que aquela primeira. E isso em todas as atividades. Imagine se um motorista que tivesse incorporado o mapa de uma cidade no seu cérebro e que nos levasse com toda
toda certeza para qualquer lugar, mas horrível na sua habilidade. Os postes e os cruzamentos seriam tragédias muito grandes. Melhor seria um motorista, às vezes até inseguro nos seus saberes, mas pleno nas suas habilidades. E isto é óbvio, vale para o aluno também. Até porque os conteúdos são perecíveis. O que hoje se sabe sobre vulcões provavelmente será diferente do que se saberá daqui a 4 ou 5 anos. Mas o comparar, o analisar, o sintetizar, o classificar, o deduzir, estas habilidades são imperecíveis. E é neste trabalho que a ação do professor tem que se mostrar muito significativa. Evidentemente que vinculada ao conteúdo. O aluno de geografia comparará, deduzirá, analisará, classificará geografia. Não será diferente o aluno de história com respeito ao conteúdo de história, mas usando estas ferramentas do pensar e estas formas do cérebro agir. Da mesma maneira, ocorre também quando eu permito que o meu aluno manifeste os seus saberes por diferentes linguagens. Que ele me diga o que aprendeu com texto. Mas por que não algumas vezes com um desenho? Por que não outras vezes com os movimentos da sua linguagem corporal, com a sua mímica? Observe que na própria vida, estas manifestações de múltiplas linguagens são comuns. O que é melhor? Um texto de Shakespeare? Uma sonata de Mozart? Uma tela de Van Gogh? Ora, são perguntas incomparáveis, porque cada um deles consegue ser absolutamente genial em linguagens diferentes. Por que a linguagem da sala de aula tem que ser apenas uma linguagem textual, tem que ser apenas uma linguagem matemática? Eu não estou preconizando que se deixe de usar a linguagem textual, mas que a ela se incorpore outras formas de dizer e que conduza a outros processos de aprendizagem. E eu volto a insistir. Uma maravilhosa prova pode ser feita numa folha impressa, mas pode ser feita com desenho numa folha em branco, pode ser feita numa quadra com movimentos corporais, desde que naturalmente existam critérios para esse processo de correção. E chega-se, pois, ao denominador comum de todo o processo de aprendizagem, que é o sistema de avaliação. O sistema de avaliação frequente na grande maioria das escolas brasileiras é uma avaliação inspirada em valores máximos. É, na verdade, uma medida. Quando se diz que o Ricardo sabe 7 e o Rodrigo sabe 5, está se medindo a avaliação por um processo meramente quantitativo. Mas o cérebro humano não guarda as coisas de uma maneira quantitativa. Não é um copo que vai se enchendo de saberes e que no fim do ano letivo está repleto. É, como disse antes, aquela rede de vôlei onde estão anexados, junto com os saberes que se tem, os novos que chegaram. Então é muito importante que saiamos devagarzinho desta avaliação como medida, desta avaliação quantitativa, para uma avaliação pelo ótimo. O que é ótimo? Ótimo é o melhor possível, mas é o melhor possível dentro de uma visão particularizada e pessoal. O meu ótimo de sono não é o seu ótimo de sono, o meu ótimo de apetite não é o seu ótimo de apetite, o meu ótimo de desempenho físico numa corrida não é o seu ótimo físico no desempenho de uma corrida. Então o aluno precisa ser respeitado naquele ótimo, naquele melhor possível. E às vezes o melhor possível do Rodrigo está muito aquém do melhor possível do Rogério. Mas se é o ótimo que eu busco estabelecer, é aí que deve estar centralizado o parâmetro da avaliação que eu faço. Isto não significa dizer eliminam-se as provas, podemos tê-las também. O que precisa se modificar é o olhar do professor sobre essas provas. É a forma como ele pergunta. Diga-me, com aquela linguagem que lhe é pertinente,
Fale-me com a inteligência que lhe é mais propícia. Saberei entender os seus saberes, independente da linguagem com que você possa assim me dizer. E nada disto é difícil, desde que se queira buscar caminhos e seguir, naturalmente, a rota daquilo que nos deixou pessoas como Piaget, como Vygotsky, como Novak, de quem falamos, pessoas como Chomsky, enfim, estes educadores que hoje nos mostram que há novas maneiras de aprender e que há, portanto, novos desafios a se usar para melhor se ensinar. Entretanto, outros processos de aprendizagem pressupõem outras formas de avaliação. Nada adianta fazer com que meu aluno use habilidades operatórias diferenciadas na sala de aula, se a minha prova é uma prova classicamente hierarquizada em porquês, 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 porquês. Então, aquele mesmo desafio que eu propus, analise, compare, relacione, deduza, use linguagens diferentes, contextualiza, tem que ser um vocabulário que eu também incorporo ao processo de avaliação para que esta aprendizagem possa ocorrer. Dá trabalho? Dá algum trabalho, mas não se está sugerindo que o professor não possa fazê-lo se tiver abnegação, boa vontade e se não se sentir atropelado por esta síndrome da precipitação. Fazer as coisas devagar, às vezes esse experimento numa classe, aquele outro na outra, e assim, na remodelagem do seu sistema de ensino, a sua própria redescoberta e a sua própria valorização como um verdadeiro educador. O importante é como cada um se sentiu dentro do grupo. Conferiram se estão os 4 sinais. O importante é como cada um se sentiu dentro do grupo. O importante é como cada um se sentiu dentro do grupo. Conferiram se estão os 4 sinais, os números de 0 a 9. Mais um antônimo, hein? O importante é como cada um se sentiu dentro do grupo. O processo de aprendizagem não é apenas um processo que ocorre com o aluno. O professor, quando aprende assistindo um vídeo, aprende vendo um filme, aprende lendo um livro, aprende porque frequenta algum curso, eventualmente, age da mesma maneira na forma de aprender como naturalmente o aluno age também. Também para ele funciona de uma maneira absolutamente literal aquele exemplo da rede de vôlei e dos clipes que se prende. Agora, é óbvio que se adulto e proprietário de um volume de saberes muito maiores, o esforço para criar as conexões será um pouco menor, mas não funcionará de maneira diferente para ele. Ele também buscará exercícios para treinar a aprendizagem significativa. Se uma professora, para citar um exemplo bem primário, chegar a um hotel e o recepcionista lhe informar o número do apartamento, do seu quarto de hotel, 1746, e ela usar a estratégia da aprendizagem mecânica, ela ficará repetindo 1746 dezenas de vezes e 2, 3 horas depois provavelmente esqueceu. Mas se no momento em que se disser esse número, ela criar associações, por exemplo, 1746, poxa, a idade do meu primo e a idade que minha mãe terá o ano que vem. Neste momento, 1746 transformou-se num significado. A probabilidade que ela esqueça é muito menor. Então ela está usando a aprendizagem significativa no seu uso particular, no seu uso próprio. E não é diferente no texto que se lê e naquilo que se quer aprender. Apenas, eu volto a insistir, com um potencial de referências maiores, eu diria que a sua rede de vôlei é muito mais ampla e o clipe se prende com mais facilidade. Mas funciona como funciona para uma criança, para um aprendiz. O aprendiz humano é igual e irrelevante à sua idade ou à sua estrutura adulta ou não. Porque se, por acaso, o professor lê um texto de Vygotsky, um texto de Piaget, um texto de Paulo Freire, não importa. Ele lê porque acredita que foram educadores extremamente significativos
e que, de uma certa forma, ele quer apreendê-los. De que maneira esta leitura se transformará numa aprendizagem para este professor? Se ele ler encantado, mas apenas exercitar a atividade da leitura, ele esquecerá incontestavelmente, porque ele está desenvolvendo uma aprendizagem mecânica. Mas se no momento em que ele lê aquele texto, ele se pergunta e se imagina de que forma fazer ou não fazer aquilo na sua sala de aula, fazer ou não fazer aquilo na sua vida, ele está dando uma significação. E, portanto, ele está aprendendo da maneira significativamente dinâmica como se desejaria que ele ensinasse. Não adianta nada este professor rodear-se de Piaget, de Vygotsky, de Brunner, rodear-se de Novak, rodear-se de Buzan, ler todos esses autores, se ele não ler com aquela apreensão de contextualizar dentro da sua sala de aula. Se ele levar aquela vontade, hoje eu vou ser o agente experimentador do fato que ontem eu aprendi, ele não apenas estará exercitando de uma maneira mais pragmática o seu aprender, como estará guardando de uma maneira muito mais significativa. E o valor para ele é extraordinariamente maior, como será para o seu aluno também. O que é uma anotação útil, significativa? O que não é uma anotação útil, uma anotação significativa? Vale tanto para o professor que anota a palestra que ele ouve, como para o aluno que anota o que o professor diz. Anotar tudo é tão utópico, é tão absurdo para o processo de aprendizagem, como não anotar absolutamente nada, na confiança de que a memória é uma filmadora que registrará todos os eventos. Então, o que anotar? Palavras significativas. Anotar aquelas orações semânticas estruturais nas quais, posteriormente à palestra, posteriormente à aula, eu vou enganchar os significados daquilo que foi colocado. Uma folha de papel em branco, onde a pessoa, com o treino, devagarzinho, vai alcançando este processo de anotação significativa, tem muito mais valor do que aquela tentativa da reprodução literal de uma fala, que se torna absurda. Agora, se isto vale para as anotações que um professor faz, imagine o valor para as anotações que o aluno faz. E o aluno, ele tende a olhar a lousa como sendo o modelo daquilo que ele gostaria que fosse seu caderno. Em primeiro lugar, não deve ser, porque as referências do aluno não são as mesmas do professor. Mas se o professor, ao anotar na lousa as palavras-chave da ideia que ele desenvolve, a estrutura do tronco da árvore, e fazê-la, ou essa estrada de rodagem, ou esta árvore admirável, com os quais os ensinamentos se incorporam, sem dúvida nenhuma ele estará fazendo uma anotação significativa e estará facilitando o processo de aprendizagem do aluno. Mas é muito importante que se fale também em Albert Bandura, que, de uma certa forma, preconizava a importância de uma aprendizagem social. E mostrando que o ser humano aprende a partir de modelos. E que, nesse aspecto, o professor acaba se constituindo no seu grande modelo. Claro que não é o único modelo, pais são modelos, colegas de
classes são modelos, mitos da televisão são modelos, mas um modelo persistente e permanente é o professor. Daí porque, para além daquela aprendizagem de conteúdos, para além daquela aprendizagem de saberes, há aquela aprendizagem social do aluno de eleger, na figura de alguns adultos, os paradigmas da sua conduta. Daí porque é muito importante o professor não se distanciar da imensa significação representada pela sua conduta perante a classe. A sua forma de trabalhar com serenidade os conflitos que podem existir, a sua integridade em trabalhar com uniformidade todos, mesmo aqueles que se apresentam mais carentes, e talvez a dignidade com que ele vem a trabalhar o próprio erro do aluno. Então se percebe que este comportamento social do professor, que tempos atrás não era muito encarado. Mister era que ele soubesse bem geografia, se professor de geografia. Que fosse bom de matemática, se professor de matemática. Hoje ganha um novo sentido. Seremos adultos mais honestos, mais íntegros, mais ajustados, mais capazes de trabalhar as frustrações que a vida nos coloca, se daqueles professores que nos passaram os conteúdos vier também os exemplos deste tipo de comportamento social. Então é muito importante. Muitas vezes o professor pensa que quando se destaca esta ênfase que ele tem no processo educativo como um todo, que ele deverá abrir parágrafos na sua atividade profissional para um dia não falar do seu conteúdo e fazer lindos discursos moralistas. Isto produz um resultado muito pequeno. Muito mais significativo é ele se verificar naquela conduta, naquela pluralidade de tratamento, naquela aceitação de que o erro do aluno é um diagnóstico do seu processo de aprendizagem. Não se preconiza aqui que se dê nota boa para todos, muito pelo contrário, mas que se cuide este processo de dificuldade de aprendizagem, da forma como o médico cuida esses processos dificultosos do alcance de uma saúde integral. Mas é muito interessante que algumas vezes o professor pensa no papel que o seu modelo exerce sobre o aluno e fica até envaidecido quando descobre que muitas vezes o comportamento do aluno se modificou porque este aluno lhe assumiu determinados hábitos. Também não se apercebe que ele é um armário onde diferentes modelos ali estão estruturados. Nós somos adultos diferentes porque fomos modelados por adultos que deixaram, de uma maneira ou de outra, essas marcas muito significativas em nós mesmos. E se um professor for convidado a dizer quais aqueles que ao longo da sua vida o marcaram, certamente se lembrará de alguns, mas não se lembrará de outros que estão presentes na maneira como anotam um diário de classe, que estão presentes às vezes como administram um problema de indisciplina, porque a força desse modelo, é importante que se ressalte, não serve apenas para o aluno que ele tem diante de si, mas para aquele adulto que ele é e que teve diante de si modelos admiráveis de professores. É claro, não podemos reduzir apenas ao professor este exemplo de modelo. Claro que a televisão nos inspira, claro que as leituras nos inspiram, claro que os filmes, por certo, nos inspiraram, mas se nós pudéssemos decompor no comportamento de um adulto as marcas deixadas por aqueles muitos adultos que o modelaram, ficaríamos impressionados em perceber que se tivesse crescido dentro de outros contextos, certamente seria muito diferente da maneira como é. Deu? Deu. Posso falar? Pode. Então vamos lá. Número 1, qual foi o instrumento? Coquinho. Certo. Número 2. Pandeiro. Certo. Número 3. Chocalho. Não, eu sei. Pau de rumba? Isso. E triângulo. Isso mesmo. Esse aqui pegou. Mas é muito importante que o professor, principalmente aquele que trabalha com as séries iniciais,
eu diria educação infantil, ensino fundamental nas primeiras séries, possa trabalhar as múltiplas linguagens dos seus alunos e também trabalhar toda a potencialidade das suas condições cognitivas, portanto, do seu próprio corpo. Imagine, por exemplo, um aluno que tenha que aprender ciências, não apenas com o olhar, mas também com o tato. Será que não existe uma diferença em tatear uma monocotiledônia e uma dicotiledônia? Será que eu não posso complementar aquela aula com o exercício naturalista do toque? Será que um professor de geografia que leva os seus alunos com os olhos vendados a descobrir os elementos que marcam aquela maquete que foi esculpida, será que aquele professor de ciências, de biologia, que leva aquele aluno naqueles modelos cerâmicos em descobrir a composição do corpo também pelo tato, não estará fazendo com que esses alunos aprendam de uma maneira muito significativa? Agora, aprender de formas múltiplas e significativas implica em também permitir expressões múltiplas e significativas deste aprender. Isso se dá quando esse professor abre ao aluno a faculdade de manifestar os seus saberes por linguagens diferentes. Quem constrói um belo texto sobre a reforma pode, eventualmente, preferir fazer um belo desenho. Pode, eventualmente, fazer uma paródia musical. Pode, às vezes, até mesmo imaginar uma cena mímica, corporal. E estes procedimentos são procedimentos muito significativos em todo o processo de aprendizagem. Tenho visto em alguns lugares do Brasil escolas que trabalham com inteligências múltiplas e às vezes peço para ver as provas ou os portfólios daqueles alunos e percebo que essas inteligências múltiplas são exploradas, mas o saber é solicitado tão somente pelo caminho verbal. Quando eu volto a repetir, Mozart provavelmente seria um mau redator. Shakespeare talvez não seria um excelente músico. Einstein, se não pudesse usar a linguagem dos números e dos símbolos geométricos, talvez não se expressasse admiravelmente com o seu corpo. Mas como se respeita em cada grande cientista ou em cada gênio a manifestação da linguagem que lhe é primordial, porque também não fazer com que o aluno seja respeitada na multiplicidade dessas linguagens. Lembro-me, há muitos anos atrás, de uma professora que, ao entrar na sala de aula, no primeiro dia, num ano que começava, disse aos alunos: bem, vocês estão voltando de férias, devem ter tantas coisas a dizer, que eu não poderia ser a desmancha-prazer de ficar dizendo as minhas coisas quando o dia de falar é o dia de vocês. Eu gostaria que vocês me contassem das férias que tiveram. Aqueles que quiserem contar com palavras, se reúnam num cantinho aqui, que eu irei ajudá-los. Se preferirem me contar com desenho, deixei ali cartolina, lápis de cor, pincel atômico, vão ali que eu já chegarei para dar uma ajuda. Se algum de vocês preferir contar através de música, tem naquele canto ali alguns instrumentos, tentem alguma coisa, procurem me contar através da mímica e assim, dividindo seus alunos em diferentes áreas de sua melhor capacidade. Disse-lhes, ao final, aquilo que eu desejaria ouvir sempre de todos os professores. Diga-me, através da linguagem que lhe é mais familiar, porque eu sou a sua mestra. E eu sou capaz de entender os teus saberes, independente da linguagem com que esses saberes me são expressos. E isto é algo que eu reitero muito, porque a escola brasileira é uma escola admirável, o professor brasileiro é um professor excelente, abnegado, não tenho nenhuma dúvida. Tenho até experiência de vida que me permite comparar com outras realidades, mas ainda é muito prisioneiro da expressão textual.
O professor, ele pode ajudar muito também o aluno nos seus trabalhos escolares, na sua lição de casa. Obviamente que não estamos aqui sugerindo que ele possa acompanhar o aluno nesse mistério. Mas se ele for muito explícito naquilo que realmente ele pretende, se ele tiver um discurso um pouco diferente do tradicional discurso estuda em casa, porque vai cair na prova, e mostrar ao aluno que há passos nessa forma de estudar, que ele pode, primeiro, desenvolver um ensaio, como que tendo uma visão abrangente daquele conteúdo, que depois este ensaio pode se particularizar no resgate de algumas ideias mais significativas, que esse aluno pode elaborar, a partir daquele primeiro texto, um segundo texto, incorporando estas ideias significativas de uma forma mais enxuta. Este professor, ele está organizando os processos de aprender de um aluno. Guardando-se as devidas proporções, eu acho que não é diferente da função de um personal training. Ele pode dizer ao seu aluno, obviamente desejoso de manter uma forma física, faça 20 abdominais, fique meia hora na esteira, fique 20 minutos na bicicleta ergométrica, mas se ele for um verdadeiro treinador, ele orientará de que forma este processo deverá se dar. Sabe, você na esteira vai correr 5, vai andar numa velocidade maior, mas depois que você terminar o exercício mais ativo, você vai esperar que a sua pulsação retorne, quer dizer, ele vai monitorar aquele processo. E há teorias que orientam o monitoramento do processo de aprendizagem. Então, desenvolva um ensaio, hierarquize ideias proeminentes, faça uma síntese a partir dessas ideias, busque nas experiências da sua vida, das suas emoções, da sua afetividade, ganchos para apresentar esse conteúdo. Indiscutivelmente, este aluno estará aprendendo de uma maneira muito melhor e este professor está transcendendo aquela função da sala de aula para a função de um educador que em todos os momentos da aprendizagem se faz presente. Nós vivemos realmente um momento de transição muito importante dentro da estrutura educacional. Há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, a tecnologia digital não havia invadido de forma como invadiu a vida do morador da cidade. A própria porcentagem da população que vive hoje na cidade é muito grande em relação àquela que era um tempo atrás. Nunca se poderia pensar que o saber se banalizasse da forma como hoje se banalizou. Hoje, alunos transitam pela internet e podem ter conhecimentos que os seus professores sequer têm. A própria família sofreu uma mudança estrutural muito significativa. Então, dentro deste quadro de mudanças, o professor precisa tornar-se conhecedor de que é importante mudar. E qual seria a maior e a mais significativa mudança? Pensar que se tornou menos importante os saberes implícitos da disciplina que ele ensina. E mais importante, a compreensão de como se organiza o processo de aprendizagem e de como faz-se de um aluno um aprendiz. Se o professor traz esta vontade e faz dos saberes da sua disciplina a ferramenta para alcançá-los, ele será incontestavelmente um professor inesquecível. Mas muito, muito mais do que isso, ele será um professor imprescindível. Porque quem será, neste século que está nascendo, o acordador de inteligências?
Qual o profissional responsável pela abertura de capacidades, pelo estímulo de competências? É o professor. Mas para isso é importante que ele tenha consciência que o seu papel está se transformando e sem nenhuma precipitação, com cuidado e com a serenidade de que se aprende a caminhar com os próprios passos, buscar essas novas maneiras de aprender e compreender esses novos jeitos de ensinar.